Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era para ter acontecido, mas, por um descuido, acabei cometendo uma loucura. Pior de tudo é que eu recém tinha completado 19 anos. Estava tão feliz ali, vivendo, quem sabe, a melhor fase da minha vida. O fato é que engravidei de um rapaz por quem não era apaixonada. Por quem, aliás, não sentia muito mais do que amizade, simplesmente amizade. Até hoje não entendo como pude me envolver com ele. Como pude deixar as coisas chegarem nesse ponto. Mas agora a consequência estava ali, né? Eu estava esperando um filho. Detalhe, tínhamos ido para a cama uma única vez. E até usamos proteção. Só que sei lá o que houve. A camisinha deve ter estourado. E nenhum de nós se deu conta disso. Ele gostava de mim. Eu sabia que gostava. Tanto que ficou todo feliz quando lhe dei a notícia. Ao contrário de mim, né? Que fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Não tinha nem contado para os meus pais. Lembro dele falando: calma, Tatiana, deixa comigo que eu vou conversar com os teus pais. Aliás, você também não precisa ficar assim insegura, toda nervosa. Já não falei que eu gosto de você? Vou assumir vocês dois. Você e o bebê. Essa sua atitude resolvia apenas parte do problema. Eu digo isso porque ele podia até gostar de mim. Podia estar disposto até a casar comigo, assumir a responsabilidade completa. Mas eu não sentia nada por ele. Então, não consegui imaginar um futuro para nós dois. Se quando existe sentimento, casamento é uma coisa séria, relacionamento é coisa complicada, imagine quando a gente não sente nada. E está mais do que provado, né, que sentimento só de um lado não resolve. Sei que nessa hora, muita gente se pergunta: puxa, se não sentia nada pelo rapaz, por que então? Pois é. A verdade é que nem eu mesma sei explicar o que deu em mim para ir para a cama com ele. Foi um momento de bobeira, sabe? E no fim deu no que deu. Apesar de não ser o que eu queria, tive de me conformar e aceitar que seria mãe, né? Com menos de 20 anos. Conversamos muito, eu e ele, e mesmo ele querendo de todas as formas que ficássemos juntos para criar nosso filho, eu preferi continuar sozinha. Que ele apenas se responsabilizasse pela criança. Meus pais ficaram surpresos com a minha gravidez. E até meio decepcionados, é claro, né? Mas também não podiam fazer mais nada, não se aceitar. Eles também queriam que eu acertasse a minha situação com o pai do meu filho. Sabe, que ficássemos juntos, casássemos inclusive. Só que eu não quis. Bati o pé e, apesar do clima ruim que ficou, no fim prevaleceu a minha decisão. Fui tocando a minha vida, procurando me acostumar. Comecei a fazer o pré-natal e quando já estava no 5º mês, resolvi fazer o chá de bebê. Convidei minhas amigas, parentes, algumas vizinhas e o Marcelo fez o mesmo. Fizemos uma festinha assim bem bacana. E foi nessa ocasião que eu conheci o Guilherme. Guilherme era amigo do Marcelo. Os dois trabalhavam juntos. Ele trouxe até uns presentinhos pro bebê. E quando o Marcelo nos apresentou, sei lá o que aconteceu comigo, mas fui tomada por uma emoção. Pensa num rapaz bonito e cheiroso. E eu sei que estava esperando um filho de outro, mas preciso reforçar que, apesar disso, não tínhamos nenhum compromisso. Eu e o pai do meu filho. Nenhum. Pelo menos em termos de relacionamento. Eu vivia a minha vida e ele vivia a dele. Não tínhamos absolutamente nenhum envolvimento.
por isso não me senti mal, por me sentir atraída pelo amigo dele. Assim que fomos apresentados, lembro que ele pegou assim na minha mão e disse que era um prazer me conhecer. Eu e o Marcelo já sabíamos que nosso filho seria um menino. E todos os convidados também já sabiam disso. Para não ter erro, né? Ninguém comprar presente enganado. Olha, eu amei o presentinho que ele mandou. E acabei até fazendo uma coisa que ainda não tinha feito com nenhum outro convidado. Agradeci e lhe dei outro abraço bem apertado. E olha, pensa numa atração assim que nasceu, sei lá como. Depois que o conheci, embora já estivesse bem feliz com a minha gravidez, não vou negar, cheguei a maldizer a minha situação. Pois que, se não estivesse grávida, quem sabe pudesse haver até uma aproximação minha e do Guilherme. Eu poderia conhecê-lo melhor. Quem sabe até rolasse alguma coisa. Só que eu grávida, pai do meu filho ali presente, com aquela barriga, não tinha como, né? Até porque ele também jamais iria querer alguma coisa comigo. Apesar disso, conversamos depois e deu para sentir que era um rapaz muito bacana. Mas enfim, ficou nisso, apesar de ter gostado bastante do jeito dele. Não fiquei com nenhuma expectativa, né? Pelas razões que já apresentei. Eu carregando um filho de outro e sentindo aquela atração absurda. Nada a ver. Tudo fora do lugar. Tudo fora de hora e de lugar. O tempo foi passando. Meu filho nasceu. E posso dizer sem medo de errar que foi um dos momentos mais emocionantes, talvez o mais emocionante de toda a minha vida. Marcelo esteve presente o tempo todo comigo. Procurou me dar todo o apoio e toda a força que pôde. Assim como os meus pais. Quer dizer, sozinho não estava. Pelo contrário, né? Era ajuda de todo lado. Passei a me dedicar apenas ao meu bebê, depois do nascimento dele. E o Marcelo sempre esteve perto. Só que nunca mais voltou a acontecer nada entre nós. Ele queria. Vivia me fazendo propostas. Queria até alugar uma casa pra gente morar, eu, ele e o nosso filho. Só que não fazia sentido, porque além da amizade, e além dele ser o pai do meu filho, eu não sentia nada por ele, pelo menos não coisa que deve haver entre um homem e uma mulher. Já tinha feito uma besteira, que era engravidar, não queria fazer outra ainda pior, talvez. E olha, apesar disso, confesso que por vezes cheguei até a cogitar aceitar a sua proposta. Não vou negar que tinha hora que batia um certo deslumbramento, assim, pela possibilidade de ter minha própria casa, minhas coisas, um quartinho só para o meu filho. Só que me segurei. Pelo simples fato de não amar o Marcelo. Eu sabia que não daria certo, sabe? Então, para que perder tempo e complicar uma situação que já era complicada ao natural? Lembro que quando o nosso filho completou o primeiro aninho de vida, fizemos, claro, uma festinha para comemorar. Alugamos um salão ali mesmo no bairro e no dia os convidados foram chegando. Olha, juro que eu nem lembrava mais dele. Quer dizer, eu lembrava, só não pensava, mas de repente... Adivinha quem chegou? O Guilherme, o amigo de serviço do Marcelo. Ele também tinha sido convidado pelo pai do meu filho. Eram amigos, trabalhavam juntos. E como já tinha acontecido no chá de bebê, ele chegou sozinho. Se aproximou do Marcelo, os dois se cumprimentaram. Depois ele veio me cumprimentar também. E aí, Tatiana, tudo bom? Lembra de mim? Claro que eu lembro, Guilherme. A gente não. Ele não tinha mudado nada. O mesmo sorriso, mesmo olhar, o mesmo perfume. Quando trocamos um abraço, olha, eu quase fiquei meio fora do ar. De sentir aquele cheirinho de novo.
uma delícia, um perfume que ficou na minha memória e que eu tinha sentindo algumas vezes durante aquele ano. Sabe, quando sentia, lembrava dele. Mas um ano é muito tempo, né? Olha, eu me senti tão emocionada com a presença desse rapaz que não vou negar. Acabei trocando uns olhares com ele que ele naturalmente percebeu, né? E até retribuiu. Uma hora, se aproximou-se de mim e ficou ali puxando conversa, até que perguntou: mas e você e o Marcelo? Quando que vão sair desse chove não molha? Nós dois? Acho que nunca, viu? Ué, não pretendem se casar? Eu e ele não temos nada. Nosso único vínculo é o Marquinhos. Tá falando sério? Puxa, pensei que vocês estivessem juntos, embora morando em casas separadas. Pois então, Guilherme, eu não sei o que ele andou te contando, mas a gente não tem nada um com o outro, viu? Aliás, vou ser bem sincera com você. Ficamos juntos apenas uma vez. Não acredito. Uma única vez você foi logo engravidando? Pois é, pra você ver. Foi um vacilo da minha parte, né? Aliás, da nossa parte. Enfim, a gente se dá bem, temos o Marquinhos, mas nosso compromisso é só esse, nosso filho. Percebi que ele ficou me olhando, assim, pensativo. E naquela hora eu daria tudo para ler seu pensamento. Depois, inclusive, eu também perguntei para ele, o que eu tinha muita curiosidade de saber, né? Se ele tinha alguém. Só que não perguntei assim, na bucha. Perguntei, digamos, de um jeito diferente. Mas, e você, Guilherme? Não quis trazer a namorada aqui para a festinha do meu filho? Eu não tenho namorada. Primeiro, tem que arranjar uma para trazer, né? Aliás, já faz um tempo que eu não tenho ninguém. É? Mas você não tem nem mesmo uma paquera? Alguém do pensamento? Ele só balançou a cabeça dizendo que não. E nessa hora me olhou de um jeito. Aliás, passamos a nos olhar ainda mais depois disso. Em resumo, no fim da festa, ele veio se despedir de mim, trocamos um abraço, eu agradeci a presença, e antes de tomar o seu rumo, ele ainda falou: você não quer me passar teu número? É que eu tirei umas fotos aí. De repente a gente faz um troca-troca, né? E também pra gente conversar, se conhecer melhor. Passei o meu número pra ele e aí trocamos um outro abraço. Olha, não sei se o Marcelo percebeu alguma coisa, mas assim que o Guilherme se foi, ele veio pro meu lado e perguntando o que eu tanto conversava com o seu amigo. E ainda falou assim, sério: é impressão minha ou você passou teu número para ele? Eu olhei para a cara dele e nem respondi. Apenas olhei para ele assim com um olhar que já dizia tudo, né? A verdade é que não tirei mais aquele rapaz do pensamento. À noite, inclusive, trocamos mensagens. Nada demais. Ele também mandou aquelas fotos que tinha tirado do seu celular, e aos poucos a gente foi assim se aproximando, trocando mensagens, só coisa assim comum, tá? Até que combinamos de sair no sábado. Deixei meu filho aos cuidados da minha mãe e fui ao seu encontro. Era até inevitável acontecer, e o fato é que acabamos ficando juntos nesse dia. Nosso primeiro beijo aconteceu e mexeu tanto comigo. Continuamos nos falando, só que naturalmente que as mensagens que a gente trocava agora já eram outras, né? Ele me escrevia coisas tão bonitas, me enchia de elogios. Isso foi me conquistando cada dia mais. Olha, eu acho que estava em ponto de me apaixonar.
já estava há algum tempo, né? A gente ali conversando, sempre como dois amigos, mas eu já sentia lá no fundo que se a gente continuasse se vendo, eu achei melhor nem comentar nada com o Marcelo. Até porque os dois eram amigos, né? E mesmo eu não gostando dele, assim, do modo como uma mulher deve gostar de um homem, ele gostava de mim, eu sabia. Ele tinha esperança. Várias vezes ele se aproximou para reafirmar aquele desejo dele de casar comigo, da gente morar junto, criarmos o nosso filho juntos. Então, até por isso, eu resolvi não comentar. Não queria criar conflito, sabe? Aliás, pedi pro Guilherme também não comentar nada com ele. Depois daquele primeiro, marcamos outros encontros. Inclusive, ele veio me ver ali em casa e depois de um tempo, aconteceu a nossa primeira vez. Talvez fosse até meio cedo para dizer isso, mas é que eu estava tão encantado, tão deslumbrado, que acho que já dava para dizer que, se não estava apaixonada, estava muito perto disso acontecer. Fomos levando esse namoro meio às escondidas, né? Nos falando todos os dias, até que o inevitável aconteceu. Um domingo, ele foi almoçar com a gente, inclusive foi um convite meu. E justamente nesse dia, o Marcelo também resolveu aparecer ali em casa para ver o Marquinhos. Imagine a cara que ele fez quando entrou e se deparou com um amigo ali na sala. Ficou olhando para o Guilherme assim, sem entender nada. Depois olhou para mim, com aquele ar de interrogação. Para tentar quebrar o gelo, falei pro meu filho que estava brincando ali do lado: vai dar um beijo no papai, Marquinhos, vai? Meu filho estava apenas começando a entender as palavras. E é claro, nem atinou para nada, né? O Marcelo, por sua vez, nem olhou para a cara dele. Ficou olhando para mim e pro Guilherme. Até que tomou coragem e perguntou: Guilherme, o que você está fazendo aqui? O Guilherme ia falar, mas eu o interrompi. Pode deixar, Guilherme. Eu converso com ele e explico tudo. Acabei chamando o pai do meu filho lá para fora. Até pra gente conversar assim, com mais tranquilidade, né? Eu não tinha muito o que explicar. Eu era livre. O Guilherme também. De modo que a gente não precisava esconder de ninguém que estávamos juntos. É claro que eu preferi, pelo menos no começo, manter em sigilo, até para não criar uma animosidade qualquer, mas, sabe, esconder a gente não precisava. Como eu já esperava, quando abri o jogo, o Marcelo não recebeu muito bem a notícia. Você está falando sério? Desde quando está acontecendo isso? Falei a verdade, que era coisa recente, que não tinha comentado nada com ele, porque nem eu mesma sabia que rumo aquela história ia tomar. Ele não gostou. Ficou ali me olhando de cara feia durante um tempão. Depois só perguntou se podia levar o Marquinhos lá para casa dele. Queria passar um tempo com o filho, e eu concordei, né? Ele voltou lá para a sala e não olhou mais na cara de ninguém. Nem dos meus pais, ele olhou. Apenas pegou o moleque e saiu para fora com ele. Ficou aquele clima pesado depois. E como que não ia ficar, né? Todo mundo percebeu o que estava acontecendo. Eu já imaginava que ele não ia receber bem, mas, apesar de não termos nada, ele nunca escondeu que continuava gostando de mim. Que se dependesse dele, estaríamos juntos, morando na nossa própria casa. Só que eu não queria. Que culpa que eu tinha? E também não estava fazendo nada de errado. Eu vi que o Guilherme também ficou meio chateado, porque, apesar de tudo, os dois eram amigos, né? Trabalhavam juntos, inclusive. O
Marcelo depois mandou um monte de mensagens para ele. Depois ele me contou. Sabe, bravo. Bravo. Como se ele estivesse invadindo um terreno que não era seu. O próprio Guilherme me mostrou tudo depois, as mensagens. E repito, deu para ver que ele também ficou muito chateado. E olha, não sei o que mais o Marcelo andou falando, mas depois daquele domingo, o fato é que nosso romance acabou esfriando. Ficou tudo tão estranho, sabe? Bem diferente do que era. Na quarta-feira, eu tentei marcar um encontro entre nós. Tava com saudade, querendo vê-lo. Mas ele só me deu aquela resposta. Hoje não vai dar, depois a gente conversa. Sabe, aos poucos, ele parece que passou a me evitar, a fugir de mim, a não querer me ver. É aquela coisa, né? Para bom entendedor, sentindo que ele estava me evitando, acabei pouco a pouco me afastando também. Parei de mandar mensagens e fiquei ali esperando pela iniciativa dele, né? Até porque se quisesse me ver, conversar comigo, sabia como e onde me achar. Só que o afastamento não foi por um momento apenas. Ele foi se afastando mais e mais, e como eu não o procurava, não mandava mais mensagem, ele também não me procurou. Não fui atrás, né? Até porque tenho meu orgulho. O Marcelo negou que tivesse dito alguma coisa para ele, influenciado de algum modo o nosso afastamento. Mas sabe, eu sei que ele deve ter falado. E mesmo que não tivesse falado mais nada, só aquilo que ele já tinha dito através daquelas mensagens, bastava. Na verdade, ele tratou a situação como se fosse meu marido ou meu namorado, quando a gente nunca foi nada um do outro. Foi apenas um engano, um erro que eu cometi. Nada mais do que isso. Nunca lhe dei esperança nenhuma. Ah, mas ele gostava de você, tinha esperança, mas e daí? Para duas pessoas ficarem juntas, é preciso que haja concordância. E nunca houve isso. Da minha parte, nunca houve. Então, eu coloquei contra a parede um dia, né? Porque sei que ele deve ter dito mais do que já tinha dito. Que ninguém se afasta de uma pessoa de quem está gostando, como o Guilherme se afastou de mim. Se não houver alguma coisa no meio ali, um motivo, né? Um porquê. Claro que tinha o dedo dele naquela história. O mais estranho foi que nos afastamos sem que nenhum dos dois tenha dito nada para o outro nesse sentido. Separação, de não mais se ver. Ele não terminou, pelo menos não em palavras. Eu também não terminei com ele. A gente apenas deixou de se ver e de se falar. Infelizmente foi assim que terminou. Estávamos apenas no comecinho, nos conhecendo melhor. Naquela fase bem inicial, assim, de um relacionamento. Até que tudo foi interrompido assim do nada. Às vezes eu tenho vontade de procurá-lo, mas tenho tanto medo de não ser bem recebida. E aí acabo ficando na minha. Que pena, viu? Porque eu tenho certeza de que poderíamos estar vivendo uma história tão bonita se tivéssemos continuado juntos. Pelo jeito não era para ser, né? Porque foi tudo caindo no esquecimento. Pelo menos dele. Tudo foi se perdendo no meio do caminho. Sabe, não sei se é justo o que aconteceu, porque, apesar de tudo, eu sei muito bem o motivo do nosso afastamento. Os dois devem ter conversado depois, inclusive depois daquelas mensagens agressivas, sabe, que o pai do meu filho mandou pro Guilherme. Tenho certeza que eles conversaram e o Marcelo contou, olha, eu aposto nisso. Ele deve ter pedido pro Guilherme se afastar de mim. Sou capaz de apostar nisso.
O que é injusto, né? Porque não se pode afastar duas pessoas só porque você quer. A gente teve uma noite de sexo que até hoje eu não consigo nem explicar. Porque nunca senti pelo Marcelo nada demais, além de amizades. Foi pela insistência dele, sabe? Depois reconheci meu erro. Assumi meu erro. Como assumi meu filho também. Mas sabe, foi só. Nunca tivemos mais nada um com o outro. Nunca. Ele devia, já nessa altura, ter entendido que entre nós não vai haver mais nada. E me dado abertura, me dado sossego, me dado a oportunidade de ser feliz. Só que pelo egoísmo dele, se atravessou no meu caminho, mesmo sabendo que não vai acontecer nada entre nós, só para atrapalhar a possibilidade de romance que havia com o Guilherme. Ou seja, nos afastou, mas disso não vai sair nada. Porque eu não vou ter um romance com ele. A única coisa que tem com o Marcelo é o nosso filho. E paramos por aí. Tem cabimento eu cometer um erro e pagar por esse erro o resto da minha vida? Meu filho, nem julgo parte do erro, porque, embora seja consequência daquele ato insano, é meu filho, eu amo demais. Agora eu vou ficar, sabe, até o fim da minha vida, tentando consertar um erro, cometendo outro. Meu Deus, eu só queria ser feliz. E o Marcelo, embora eu tenha um carinho por ele, porque é pai do meu filho, não permitiu. E quer saber, me sinto injustiçada, porque ele não tem esse direito. Meu Deus, ele não tem esse direito.